Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Tentáculos, lançado em 1998. E considerando que o nome é Tentáculos, eu estou feliz por não ser um filme japonês. Mas antes de qualquer coisa, galera, deixe o like, inscreva-se e comente aí para ajudar o canal. Se quiser me seguir nas redes sociais também, o link vai estar aí na descrição. Mas é isso, recado dado, vamos pro vídeo. Nas profundezas do mar da China meridional, há uma cadeia de montanhas subaquáticas com cânions profundos o suficiente para esconder o Himalaia. Ao longo dos séculos, incontáveis navios desapareceram nessas águas sem deixar rastros. No meio de uma tempestade, o capitão John Finnegan pilota seu barco, acompanhado por uma assistente chamada Layla e seu namorado, um engenheiro mecânico chamado Joey. Eles são contratados por um grupo de mercenários, Hanover, Mulligan, Mason, Billy, T-Ray, Mamuli e Vivo, para pilotar seu navio pelo mar da China meridional até um ponto de encontro não revelado. Enquanto isso, o navio de cruzeiro de luxo chamado Argonáutica, construído por Simon Kenton, que também é o dono do navio, está em sua viagem inaugural. E esta é uma grande festa para celebrar. Mais de 2.000 passageiros e muitos empresários ricos de vários países estão a bordo. Entre os passageiros conhecemos uma bela mulher chamada Trillian, que na verdade é uma ladra. Ela consegue roubar a carteira do capitão e encontrar um cartão de acesso que dava acesso ao cofre de objetos valiosos. Ela então se esgueira até o cofre, porém quando estava prestes a roubar um colar de diamantes, Trillian é pega por Canton e seus seguranças e fica trancada na despensa de alimentos. Antes disso acontecer, no entanto, ela conseguiu roubar a carteira de Canton. De volta ao barco de John Finnegan, vemos que Joey entra no armazém do barco para ver o que tinha de carga. Ele abre uma das caixas e fica surpreso ao descobrir que contém um torpedo. De repente, Vigo aparece para surpreender o curioso. Joey tenta se explicar, mas a coisa não dá muito certo. A explicação dele é basicamente ignorada e ele é espancado. Finnegan aparece e tenta ajudar seu amigo, ele se mostra durão e acaba salvando a pele de Joey. No Argonáutica, vemos um homem misterioso se infiltrando na sala de navegação. Ele acaba sabotando o navio, desligando todos os motores, sistema de comunicação e navegação. O capitão Kenton e a tripulação entram em pânico. No entanto, um dos radares ainda está funcionando, e um membro da tripulação relata que a 160 metros de profundidade, logo abaixo do navio, há um objeto não identificado, que está subindo muito rapidamente em direção a eles. A coisa então atinge o navio, fazendo-o tremer violentamente, o que deixa todos desesperados. Neste momento vemos os passageiros assustados correndo de um lado para o outro. Uma mulher se esconde no banheiro, mas após ouvir um som estranho vindo de trás da parede, algo a puxa do vaso sanitário e a mata. Enquanto isso, os mercenários estão se preparando com armas sinistras. Finnegan avista algo no radar à frente, só que de repente a tela fica escura. Logo em seguida, John pega seu binóculo e avista um barquinho que era da Argonáutica, só que ele está muito mais próximo do que deveria, e antes que algo pudesse ser feito, ocorre uma colisão, o que causa um buraco na frente do barco de John. Além disso, o motor é danificado. Ainda assim, os torpedos que estavam no barco não tinham sido afetados. Joey se apressa para apagar o fogo no motor, mas descobre que é um vazamento de combustível. Joey e Finnegan decidem entrar no Argonáutica para pegar itens necessários para consertar o barco. No entanto, Hanover e seus homens apontam suas armas para o protagonista e seus amigos e dizem que estão assumindo o controle do navio. Descobrimos que o objetivo real de Hanover é roubar o Argonáutica e usar os torpedos para afundá-lo após o roubo. Hanover ordena que Finnegan e Joey o acompanhem para ir ao navio, enquanto Layla fica no barco para consertá-lo, sendo vigiada por Billy, um dos capangas do vilão. Eles entram no Argonáutica e logo percebem que tem algo errado ao notarem a bagunça completa no lugar, que parecia abandonado. Havia sangue no ambiente também. Eles procuram em todas as camadas do Argonáutica, mas não encontram ninguém. Hanover ordena que T-Ray e Mamuli levem Finnegan e Joey para a oficina, enquanto o resto vai com Hanover para verificar a ponte. Enquanto isso, Trillian continua presa na sala de armazenamento de alimentos, de onde ouve um som estranho vindo de trás da parede. Ela tenta sair dali, desbloqueando a sala com o grampo de cabelo dela. De volta ao barco do protagonista, Layla está soldando as paredes da embarcação e é surpreendida por um cadáver flutuando na água. Enquanto isso, Billy está no topo do barco sendo informado por sua equipe de que o Argonáutica estava vazio. Layla dá outra olhada no cadáver e de repente é puxada para o mar por algo invisível, e aí ela vai de comes e bebes. Finnegan e Joey procuram peças para reparar seu barco.
Eles são vigiados por T-Ray e Mamoli. T-Ray vai verificar um dos corredores porque estava com uma sensação estranha. Ele pensa ter visto algo suspeito e de repente uma criatura surge e o puxa para a água, matando-o instantaneamente. Quando ouvem o grito de T-Ray, os outros tentam chamá-lo, mas não obtêm resposta. Trillian não conseguia entender o que tinha acontecido no navio. De todo modo, ela tenta invadir o cofre com o cartão de acesso. Quando ela estava prestes a abri-lo, o grupo de Hanover chega na sala. Hanover prende a ladra e questiona ela sobre os outros passageiros. Ela não respondeu nada, até porque não tinha ideia do que estava acontecendo. Vivo arranca o cartão de acesso da mão dela e imediatamente abre o cofre, mas quando a porta se abre, ele é golpeado na cabeça por um machado. Canton, que estava escondido lá dentro, desferiu esse golpe. Mason e Mulligan entram em pânico e atiram em alguns daqueles homens. Mas enfim, após essa confusão, o dono do navio disse que todos os tripulantes estavam mortos. Trillian aproveita a situação para escapar e vai até o elevador. Hanover recebe um relatório de Mamoli de que o T-Ray tinha desaparecido, mas de repente ele próprio é arrastado pela criatura e devorado vivo. Finnegan e Joey fogem imediatamente e são perseguidos pela coisa, ainda assim eles escapam. Trillian fica em apuros no elevador e puxa o botão de parada de emergência. Ela então ouve aquele som estranho novamente e quando as portas do elevador se abrem, ela ataca Joey. Finnegan tenta acalmá-la e ele a convence de que eles não são uma ameaça. Pouco depois, a porta do elevador se abre e Hanover e seu grupo aparecem. Ele ordena que Finnegan e Joey larguem suas armas e pergunta o que aconteceu com T-Ray e Mamoli. Mulligan acusa nossos heróis de terem matado os dois, mas Finnegan tenta explicar que, na verdade, uma estranha criatura fez isso. Hanover acha isso uma bobagem completa, mas Kenton também tenta convencê-lo de que o navio está sendo atacado por monstros. Enquanto eles discutiam, de repente o elevador caiu. Após a queda, eles saem do elevador e vemos que estão em um corredor com paredes manchadas de sangue, caveiras e ossos espalhados pelo chão. Eis que a porta e a parede de ferro do corredor são amassadas. Assustados, eles correm imediatamente até acharem um lugar seguro. Depois o grupo discute como resolver esse problema. Joey pede ao capitão para enviar um sinal de socorro ou chamar a marinha, mas ele responde que alguém havia bloqueado o sistema de comunicação do navio, então eles não podiam entrar em contato com ninguém por enquanto. Finnegan descobre que o navio pertence a Simon Kenton e pergunta a ele como consertar o sistema de comunicação. No final eles descobrem que Kenton tinha sabotado o Argonáutica. Mais que isso, ele tinha contratado os mercenários para afundar o navio porque este não era lucrativo. Simon esperava receber o dinheiro do seguro e assim evitar tomar prejuízo. O capitão ficou putaço ao saber disso, afinal por causa daquele homem todos agora estavam com suas vidas em risco. Enquanto estes dois brigavam, Joey percebe algo viscoso caindo do teto. Aquela substância vinha de terríveis tentáculos. A coisa cospe Billy, que estava derretendo e morreu logo em seguida. Eles atiram imediatamente na criatura e fogem. Finnegan e Trillian vão juntos e discutem a respeito de como eles podem sair do navio vivos. De repente, o capitão é puxado pela criatura maligna. John e Trillian tentam ajudar o homem, mas não adianta, porque o capitão acaba sendo puxado pelo monstro. Eles até atiram naquela coisa, mas acaba sendo inútil. Todos se perguntam que tipo de criatura é esta, e Kenton teoriza que aquilo pode ser um daqueles vermes do fundo do mar, que evoluiu para um tamanho enorme nas profundezas extremas do oceano. Pelo que eles viram, a coisa drena os fluidos corporais de suas vítimas e depois regurgita elas. Independente do que seja, eles precisam encontrar uma saída, mas isso não seria tão fácil porque o caminho que esperavam pegar estava inundado pela água, sendo assim eles têm que mergulhar para dar o fora dali. Todos mergulham, só que o último a ir por aquele caminho é agarrado pelo monstro. Sabendo que morreria, a vítima detona uma granada. Após toda essa tensão, eles chegam a uma cozinha. Mulligan, cansado de tudo aquilo, insiste para que eles fiquem na cozinha até que um grupo de resgate chegue. No meio disso, o monstro entra sorrateiramente e ataca Mulligan, que tenta se defender, mas acaba morrendo. Após escaparem, Canton leva os outros para a proa, enquanto ele se dirige para uma rota de saída. Ele esperava que com isso conseguisse se livrar de quaisquer testemunhas do golpe que ele planejava dar para conseguir o dinheiro do seguro. Os sobreviventes acabam indo parar num local cheio de restos humanos. De repente, o monstro quebra o casco, o que inunda os decks inferiores e separa os sobreviventes. Na tentativa de atrasar a coisa, Hanover fere a perna de Joey, mas ele consegue se salvar entrando em uma pequena sala. John e Trillian veem uma ilha no horizonte e tentam ir para o barco do nosso protagonista.
Apesar de que, como eles perderam as peças do motor, aquele seria um meio inútil para a fuga. Só que John tinha um outro plano. Ele pede a Trillian para que ela vá para o navio do cruzeiro e encontre um jet ski com o combustível que eles pudessem usar para chegar à ilha. De volta a Joey, ele encontra Hanover sendo devorado lentamente pela criatura. Mesmo Hanover tendo deixado Joey para trás antes, Joey ainda assim, como ato de misericórdia, deixa uma arma para o mercenário, que ele pudesse usar para acabar com seu sofrimento de maneira rápida. Hanover, no entanto, ainda tenta atirar em Joey. Ele erra o tiro e se lasca, porque após isso ele fica sem balas, então o vilão sofre uma morte lenta e dolorosa sendo devorado pela criatura. Finnegan abre a caixa de torpedos e Joey se encontra com ele e juntos eles começam a modificar o torpedo e depois o colocam na frente do navio. John ajusta o piloto automático do barco para colidir com o Argonáutica e detonar os torpedos. Quando Trillian consegue encontrar a chave do jet ski, Canton aparece com uma arma de sinalização e pede que Trillian se junte a ele ou entregue as chaves. Ela decide fugir e ele a persegue. Finnegan percebe que Trillian está em perigo, então decide voltar para ajudá-la. Quando Simon Canton consegue pegar Trillian no salão do baile, Finnegan aparece e atira nele. Simon consegue fugir e de repente o monstro rompe o convés principal e revela sua verdadeira forma. Vemos terríveis tentáculos dessa criatura monstruosa que iria aniquilar tudo que surgisse em seu caminho. Quando nossos heróis tentam fugir, a coisa agarra Finnegan, mas ele consegue atirar no olho do monstro, cegando-o. John então diz a Trillian para ela correr até o depósito de carga e pegar o jet ski. Ele volta ao barco para tirar Joey de lá, mas percebe que seu amigo tinha desaparecido. John fica triste por perder Joey, mas ele precisava continuar de qualquer jeito. Assim ele volta para o depósito de carga e sai imediatamente do navio com Trillian. No entanto, os tentáculos bloqueiam o caminho deles a todo instante. Eles tentam encontrar outro caminho e são perseguidos pelo monstro. Enquanto isso, Canton avista o barco de Finnegan que já estava no piloto automático. E ele tenta fugir do Argonáutica com ele. Ao pular no barco do protagonista, Simon acaba quebrando a perna e fica incapaz de desativar o piloto automático, o que faz com que ele morra quando o barco se choca contra o Argonáutica. E como John tinha instalado o torpedo no barco, isso faz com que quando a colisão aconteça contra o Argonáutica gere uma enorme explosão. Finnegan e Trillian conseguem escapar enquanto o navio explode ao fundo, o que acaba por destruir o monstro também. Finalmente os sobreviventes chegam a esta ilha. E acontece que Joey também conseguiu se salvar e aparece por lá. Quando os três se sentiram um pouco mais seguros, um rugido alto ecoou pela floresta. Então vemos que naquela ilha misteriosa, criaturas terríveis e antigas estavam à espreita. Bom, é isso, o filme acaba assim meio que dando uma margem para sequência, mas nunca teve. Então é isso por esse vídeo, tá? Até o próximo e tchau!